pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para dar continuidade à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Musso. Essa edição aqui é da Tag Inéditos de outubro do ano passado, que eu recebi do clube, né, da Tag Inéditos, e vocês me ajudaram a escolher. E, gente, estamos na reta final. Hoje eu vou ler o capítulo 14, que é o último capítulo, e amanhã eu trago a leitura do epílogo, tá bom? Então, assim, gente, hoje a gente conclui, a gente finaliza, né, aqui a leitura, mas amanhã ainda tem a leitura do epílogo, que é pra fechar com chave de ouro, tá? Antes de mais nada, já vou pedir meu like, já vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também que comente muito com seus amigos, né? Compartilhe com seus amigos e comente muito aí, aqui embaixo, né? Falando o que você está achando da leitura, o que você achou até esse momento e hoje, ao final aqui do vídeo, comenta o que você achou da conclusão aqui da história, da narrativa. Recapitulando, se você está acompanhando aqui a leitura, você sabe, né, que tudo que aconteceu assim, o Nathan Fowler ontem fez uma revelação bombástica, né? Agora resta saber se a Matilde vai comprar essa, entendeu? Eu comprei, da maneira com que ele expôs os detalhes da mulher que ele ama tanto, enfim, tudo que aconteceu. E eu fiquei extremamente chocada porque até esse momento a família que foi assassinada ali, né, no caso que a gente foi descobrindo ao longo da narrativa um pouco mais detalhes sobre a questão, a gente descobriu que, na verdade, o cabeça ali, o pai, né, da família, o Alexandre, né, Verneyel, que foi o responsável pela morte de todo mundo. Ele primeiro matou a esposa, depois o filho e depois ele se matou. Ele só não matou a Matilde porque ela estava fora do campo de visão dele. E quando o Nathan chegou, né, porque ele fez aquilo, né, ele mandou aquele dossiê que ele preparou com todo o cuidado, o dossiê para entregar ele para a polícia e tal. Aí ele falou, não, eu vou lá, eu vou bater de frente com ele, vamos ver os argumentos que ele vai ter e tal, para ver se a gente resolve essa questão. E aí quando ele chegou lá, que ele ouviu os tiros, ele subiu correndo para casa, para o apartamento, e naquele calor, daquela confusão toda, acabou que o próprio Alexandre apertou o gatilho e acabou estourando os miolos tudo. E assim, realmente a Matilde se salvou graças ao Nathan, porque senão o Alexandre ia atrás da Matilde onde ela estivesse na casa para matá-la e depois se matar. Então ele queria eliminar a família inteira. E graças ao Nathan, pelo que a gente pôde perceber aqui, ela está viva. Agora vamos ver o que a Matilde vai pensar disso, né? Então assim, vamos dar sequência então à leitura do capítulo 14. O nome do capítulo é Dois Sobreviventes do Nada. E a citação é de William Shakespeare. O inferno está vazio, todos os demônios estão aqui. Relâmpagos fulgurantes iluminaram o interior da sala, seguidos por um estrondo. Sentada à mesa, Matilde terminava de ler a confissão de Nathan Fowler. Tinha a impressão de não conseguir respirar, como se o ar se tornasse rarefeito, e ela estivesse prestes a ter uma apoplexia. Para provar suas palavras, Fowler havia ido além do relato. Buscaram de um armário os documentos de sua investigação, 3 grandes pastas onde estavam reunidos todos os papéis datilografados à máquina. Matilde estava diante das terríveis ações de seu pai. Ela havia exigido a verdade, mas a verdade, inadmissível, a fazia ficar sem chão. Seu coração palpitava com tanta violência que ela sentia as artérias prestes a explodir. Fowler lhe prometeram um jato de ácido. Não apenas mantivera sua palavra, como havia mirado nos olhos. Ela sentia raiva de si mesma. Como podia ter sido cega a esse ponto? Nem durante a adolescência, nem depois da morte dos pais, ela se questionara sobre a proveniência do dinheiro da família. O apartamento de 200 metros quadrados no Boulevard Beauséjour, o chalé de Val d'Isère, a casa de férias em Cap Antibes, os relógios do pai, o closet de duplo tamanho. Do tamanho de um apartamento de 2 peças. Matilde era jornalista, havia escrito matérias sobre os políticos suspeitos de desvio de bens sociais, sobre celebridades indiciadas por evasão fiscal e sobre os comportamentos imorais de alguns diretores de empresas, mas nunca se dera ao trabalho de olhar para si mesma. Casa de ferreiro, espeto de pau.
Pelo vidro, ela viu Fowles do terraço, imóvel, protegido da chuva pela cobertura de madeira do pátio. Ele olhava fixamente para o horizonte. Seu fiel Bronco montava guarda a seu lado. Matilde pegou a espingarda que havia deixado sobre a mesa durante a leitura. A espingarda com a coronha de nogueira e o cano de aço polido com a gravura de Cucedra. A espingarda que ela agora sabia havia dizimado sua família. E agora? Perguntou-se Matilde. Ela podia dar um tiro na própria cabeça e acabar com aquilo. E naquele momento seria um alívio. Tantas vezes ela se sentira culpada de não ter morrido junto com o irmão. E ela também podia matar Fowles, queimar sua confissão e seu dossiê de investigação para proteger a memória dos Verneyel a todo custo. Um segredo de família como aquele, tornado público, seria uma mancha da qual ela não se recuperaria. Uma ignomínia que a condenaria a não ter filhos. Uma infâmia que contaminaria a linhagem e a descendência dos séculos por séculos e séculos. A terceira solução seria matar Fowles e matar-se em seguida para eliminar todas as testemunhas daquele caso. Erradicar definitivamente a lepra do caso Verneyel. A imagem de Theo não saía de sua cabeça. Lembranças felizes, pungentes. O rosto alegre do irmão, que emanava bondade. Seus olhos coloridos e seus dentes separados. Theo era tão apegado a ela, confiava tanto nela. Muitas vezes, quando estava com medo do escuro, dos monstros, dos contos de fadas, dos colegas do quinto ano no pátio do recreio, ela o tranquilizava e repetia que ele não precisava se preocupar, que sempre estaria a seu lado quando ele precisasse dela. Palavras que não tinham adiantado nada, pois na única vez que ele realmente estivera em perigo, ela não pudera fazer nada. Pior ainda, ela só pensara em si mesma e se escondera no quarto. E essa lembrança era insuportável, ela nunca poderia viver com ela. Pelo vidro, viu que Fowles, apesar da chuva, descia a escada de pedra que levava ao pier onde estava atracada a Riva Aquarama. E por um momento pensou que ele fosse usar o barco, mas lembrou de ter visto as chaves na mesinha da entrada. Seus ouvidos zumbiam, seu cérebro estava em ebulição. Ela passava de uma ideia a outra, de uma emoção a outra. Não era exatamente certo dizer que nunca se fizera perguntas sobre a família. Desde os 10 anos de idade, talvez até antes, tivera alternâncias em períodos luminosos, e de fases mais sombrias, momentos em que se sentia devorada por uma inquietação e por uma infelicidade cuja causa ignorava. Depois, tivera transtornos alimentares que haviam levado a 2 internações na casa do adolescente. Agora entendia que a época, o segredo da vida dupla de seu pai, já a carcomia por dentro, e que o mesmo segredo começava a contaminar o seu irmão. Ela subitamente entendia a vida de Theo sob uma nova luz. Sua tristeza, sua asma, seus pesadelos atrozes, sua perda de confiança em si mesmo e suas medíocres notas escolares. Eles carregavam aquele segredo desde a infância, como um veneno que os matava aos poucos. Sob o verniz da família perfeita, o irmão e a irmã haviam captado as zonas de sombra e as emanações tóxicas do pai. E de maneira inconsciente, como telepatas, eles tinham captado algumas palavras enigmáticas, atitudes não ditos silêncios, que haviam introjetado neles um desconforto difuso. E o que sua mãe saberia dos crimes do marido? Talvez pouca coisa, mas talvez Sofia tivesse se acomodado rápido demais, e sem fazer perguntas a uma situação em que o dinheiro era abundante. Matilde sentiu-se afundar em poucos minutos. Tinha perdido todas as suas referências, todas as coisas que definiam sua identidade há tanto tempo, e no momento em que virou a arma para si mesma, tentou desesperadamente se agarrar a alguma coisa, e um detalhe no relato de Fowles lhe veio à mente: a ordem da queda dos corpos. De repente, Matilde começou a duvidar da versão do escritor. Depois de sua amnésia pós-traumática, as lembranças haviam voltado com surpreendente precisão, e ela tinha certeza de que seu pai fora o primeiro a morrer. O estrondo de um trovão sacudiu a casa, como se ela fosse se soltar da falécia. Com a espingarda na mão, Matilde cruzou o terraço e desceu a escada para ir ao encontro de Fowles e seu cachorro perto do pier. Ela chegou à grande laje rochosa que se estendia diante do nível térreo da casa. O escritor se refugiara sobre o alpendre da imponente fachada de pedra com uma série de escotilhas opacas. A primeira vez que ele vira aquelas escotilhas, Matilde ficara intrigada. Agora ela compreendia que o lugar podia servir de hangar para Riva Aquarama, mesmo quando, em dias de tempestade, algumas ondas submergissem o pier e subissem até ali. Há uma coisa que não bate nessa história. Cansado, Fowles massageou a nuca.
A ordem da queda dos corpos, insistiu Matilde. Você disse que antes de morrer meu pai matou minha mãe e depois meu irmão. Foi o que aconteceu. Mas não é o que eu lembro. Quando eu fui acordado pelo primeiro tiro, saí do quarto e vi o corpo do meu pai no corredor. Foi depois que ouvi o assassinato da minha mãe e do meu irmão. Isso é o que você pensa lembrar, mas são lembranças reconstituídas. Eu sei o que eu vi. Fowles parecia saber do que estava falando. As lembranças que voltam várias décadas depois de um blackout têm uma aparência de exatidão, mas não são confiáveis. Elas não são fundamentalmente falsas, mas foram danificadas e reconstruídas. Você é neurologista? Não. Sou romancista e li sobre o assunto. A memória pós-traumática pode ser falha, é um fato. O debate sobre o que chamamos de falsas memórias causou furor por vários anos, nos Estados Unidos. Foi chamado de Guerra das Lembranças. Matilde o atacou em outra frente. Essas pesquisas no Kosovo, por que você foi o único a fazê-las? Porque eu estava lá. E acima de tudo, porque não pedi autorização a ninguém. Se o tráfico de órgãos realmente existiu, ele precisa ter deixado rastros. As autoridades não podem ter varrido uma coisa dessas para debaixo do tapete. Fowles riu com tristeza. Você nunca visitou um país em guerra, ou os Balcãs, não é mesmo? Não, mas houve embriões de investigações. Ele a interrompeu. Na época, porém, a prioridade era restaurar as aparências do Estado de Direito, não reavivar as chagas do conflito. Além disso, administrativamente falando, reinava o caos. Entre a UNMIK, a Missão de Administração Interina das Nações Unidas do Kosovo, e as autoridades albanesas, havia um verdadeiro fogo cruzado. E outro entre o TPII, o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia, e a EULEX, a Missão da União Europeia para o Estado de Direito. Os recursos para as investigações eram muito limitados. Já expliquei como é complicado conseguir depoimentos suficientemente numerosos e compatíveis, e como as provas desaparecem rapidamente nesse tipo de caso. Sem falar da barreira da língua. Fowles parecia ter uma resposta para tudo, mas ele era um escritor, portanto, por natureza. Matilde não dava o braço a torcer, um profissional da mentira. Por que a porta da garagem do prédio dos meus pais estava aberta na noite de 11 de junho de 2000? Fowles deu de ombros. Deve ter sido arrombada por Carinha e Apolline para subir ao apartamento dos aposentados. Você deveria ter feito essa pergunta a seus avós torturadores. Naquela noite, depois de ouvir os 2 tiros, você subiu rapidamente até o nosso apartamento? Ela perguntou, continuando a análise do relato de Fowles. Sim, seu pai havia deixado a porta entreaberta. Isso parece lógico? Não há lógica na cabeça de alguém que decide assassinar a própria família. Você está esquecendo de uma coisa, o dinheiro. Que dinheiro? Você afirmou que uma boa parte do dinheiro do tráfico de órgãos era depositado numa conta ou em várias contas offshore. Foi o Karsten Katz me disse. Enfim. A que fim levaram essas contas? Sou a única herdeira do meu pai e nunca ouvi falar de nada. É o princípio da confidencialidade bancária e da opacidade desse tipo de estabelecimento, me parece. Na época tudo bem, mas desde então os paraísos fiscais já sofreram várias devassas. O dinheiro deve estar seguro em algum lugar, eu imagino. E as cartas de Soizik? Sim? O que elas faziam no closet da minha mãe? Seu pai deve tê-las encontrado no corpo de Soizik. Tudo bem, mas ela era uma prova comprometedora. Por que ele teria corrido o risco de preservá-las? Fowles não se deixou abalar. Porque foram bem escritas. Porque em seu gênero constituíam uma obra-prima da literatura epistolar. Quanta modéstia! É a verdade. Mas por que ele teria dado as cartas à minha mãe e não para que não conhecia sua vida dupla? Dessa vez Fowles ficou sem resposta, ciente de que sua versão não se sustentava, e Matilde aproveitou a brecha. A tempestade suicida e autodestrutiva havia passado. Matilde voltara a ser ela mesma. Ou melhor, a Matilde de quem ela mesma gostava. Cheia de paixão e ardor, que era osso duro de roer e que desde a infância a todo custo conseguia superar os obstáculos. Ela estava ali, viva, pronta para a luta. Estava-lhe apenas desentocar o inimigo. Acho que não está me dizendo a verdade, Nathan. Tenho certeza de ter visto o cadáver do meu pai no corredor antes da morte da minha mãe e de Tel. Naquele momento, a cena tinha uma clareza absoluta em sua mente. Nítida, sólida, precisa. A chuva estava quase parando, Fowles saiu do seu abrigo
e deu alguns passos pelo pier com as mãos nos bolsos. Alcatrazes e gaivotas giravam no céu, soltando gritos assustadores. Por que mentiu? Perguntou Matilde, acompanhando-o até a plataforma. Fowles encarou-a com os olhos. Ele não estava vencido, estava resignado. Você tem razão, o primeiro tiro daquela noite de fato matou a pessoa que você viu no corredor, mas ele não era seu pai. Claro que era. Ele sacudiu a cabeça e fechou os olhos. Seu pai era prudente demais, meticuloso demais para não ter antecipado tudo. Com os horrores que havia cometido, ele sabia que um dia ou outro sua vida poderia sofrer um abalo, e para se proteger da catástrofe, havia organizado a eventualidade de uma fuga da noite para o dia. Matilde estava paralisada. Para onde ele iria? Alexandre Verneyel contava refazer sua vida sob outra identidade, por isso as contas offshore não estavam no seu nome, mas no seu avatar. Do que está falando? De quem era o corpo no corredor, Nathan? Ele se chamava Darius Corbas. Era um polonês que vivia na rua com um cachorro. Seu pai o havia localizado no Boulevard de Montparnasse um ano antes. Mesma idade, mesmo tipo físico. Ele logo entendeu os benefícios que poderia obter daquela semelhança. Conversou com o homem. Voltou a vê-lo no dia seguinte e encontrou um lugar para ele, numa casa de acolhimento. O vento começou a mudar de direção, levando a chuva a verter suas últimas gotas. Verneyel convidava Darius com frequência ao restaurante, explicou Fowles. Ele lhe dava roupas que não usava mais e facilitava seu acesso a cuidados médicos. E sem desconfiar do que seu pai tinha em mente, sua mãe recebeu Darius gratuitamente várias vezes no consultório dentário. Mas por que ele faria isso? Para que Darius pudesse tomar o lugar de Verneyel quando este julgasse necessário ensinar o seu suicídio. Matilde se sentiu tonta, como se o pier de madeira estivesse afundando no mar, e Fowles continuou. No dia 11 de junho de 2000, Verneyel convidou Darius Corbas a visitá-lo pouco antes da meia-noite para uma mochila de viagem. Com uma mochila de viagem, dizendo que o levaria para o Flarion Sandin. Flarion Sandin? Uma barca atracada no cais de Javel, transformada em abrigo, onde os sem-teto podiam dormir com seus cães. O plano de seu pai era simples, matar Corbas antes de eliminar a família, sua mãe, seu irmão e você. E foi o que aconteceu. Quando Darius apareceu, seu pai pediu à mãe que lhe preparasse um café e aproveitou para vasculhar a mochila do sujeito. E na hora de levá-lo para o suposto abrigo, Verneyel atirou em seu rosto a queima-roupa. Matilde objetou imediatamente. Ela sabia muito bem que o corpo de seu pai havia sido identificado. Exato, concordou Fowles. O corpo foi identificado no dia seguinte por seu avô, Patrice Verneyel, e por sua avó, identificado em meio à dor e à confusão, mais para preencher uma formalidade do que para descobrir uma armadilha na qual ninguém teria pensado. E os policiais? Eles fizeram um trabalho com escrúpulos, análise de dentição do cadáver, comparação do DNA encontrado num pente e numa escova de dentes encontrado no banheiro de seu pai. O pente e a escova de dentes pertenciam a Darius, adivinhou Matilde. Fowles assentiu. A mochila de viagem era para isso. E quando a dentição? Era o mais difícil, mas seu pai pensou em tudo. Como ele e Darius frequentavam a mesma dentista, sua mãe, bastou trocar as panorâmicas dentárias à tarde para enganar os técnicos da perícia. E as cartas da Soizik, porque elas estavam no closet da minha mãe? Para que os investigadores acreditassem que ela tinha um amante e que a traição da mulher tivesse sido a causa do massacre. A inicial S ajudaria. Fowles passou a mão nos cabelos para tirar as gotas de chuva. O passado voltava a assediá-lo e continuava igualmente difícil de enfrentar. Quando cheguei ao apartamento, seu pai já havia matado Darius Corbas, sua mãe e seu irmão. Ele havia deixado a porta aberta, é verdade, sem dúvida para poder fugir mais rápido. Mas antes ele precisava matar você. Hoje sei. Lutei para desarmá-lo e dei-lhe várias coronhadas no rosto para deixá-lo fora de combate. Depois fui ao seu quarto, mas não vi ninguém. Foi por isso que reconheci suas botas. Depois voltei para a sala, seu pai estava bem machucado, inconsciente, mas ainda estava vivo. Eu estava aturdido pelo que tinha acabado de viver. Só fui compreender o que havia acontecido muito mais tarde. No calor da ação, decidi descer do elevador com o corpo desacortado de Verneyel. No estacionamento, carreguei-o até o carro e o coloquei no banco do passageiro. Matilde agora entendia por que Apolline Chapuis havia jurado ter visto 2 pessoas no porche do escritor. Saí do prédio e me dirigi ao hospital que me pareceu mais próximo. Ambroise Barré, em Boulogne-Billancourt, a poucos metros da emergência, no entanto. Decidi seguir reto e não parei. Dirigi a noite inteira, anel viário, autoestrada, A6, depois a Provençal até Toulon. Eu não consegui me decidir a levar Verneyel para o hospital.
Ele não podia ser o único a ser vivo daquela tragédia, da qual era o único responsável. Cheguei a Hieres ao amanhecer. Nesse meio tempo, Verneiel havia recobrado um pouco os sentidos, mas eu o amarrara com os 2 cintos de segurança. Fowles falava do mesmo jeito que devia ter dirigido naquela noite, rápido e sem pausas. Segui até o porto de Saint-Jules-les-Roses, onde estava meu barco. Coloquei Verneiel na riva Aquarama, depois naveguei até aqui. Eu queria matá-lo pessoalmente, como decidira fazer ao voltar de Kosovo. Como deveria ter feito, pois teria evitado a carnificina que eu tinha acabado de presenciar. Mas não passei imediatamente à ação. Eu não queria que sua morte fosse suave, queria que fosse lenta, horrível e tenebrosa. Caminhando, Fowler se aproximou do hangar do barco. Parecia febril. Para vingar a morte de Soizik e todas as pessoas que Verneiel havia assassinado, eu precisava enviá-lo ao inferno. Mas o verdadeiro inferno não é um tiro na cabeça, nem uma facada no coração. O verdadeiro inferno é eterno, um sofrimento perpétuo, o mesmo castigo infligido de novo e de novo, o mito de Prometeu. Matilde ainda não entendia onde Fowles queria chegar. Sequestrei Verneiel e o mantive revendo por dentro do fim. Ele continuou. E depois de obter as respostas que me faltavam, não lhe dirigi mais a palavra. Pensei que saciaria minha vingança com o passar do tempo, uma vingança na exata medida do sofrimento que eu sentia. E os dias passaram, as semanas, os meses, os anos. Anos de solidão e isolamento, anos de penitência e tortura que, no fim, me levaram a uma terrível constatação. Depois de todo esse tempo, o verdadeiro prisioneiro não era Verneiel, mas eu. Tornei-me o carcereiro de mim mesmo. Estupefada, Matilde deu um passo para trás, atingida pela terrível verdade, por anos a fio. Nathan Fowles mantivera seu pai preso naquele lugar, naquele hangar, naquela parte da construção protegida por escotilhas opacas, onde ninguém jamais colocava os pés. Ela olhou para o boathouse que se fundia à falécia. A entrada se dava por uma estreita abertura lateral ou por um portão metálico automático, como de uma garagem. Ela olhou para Fowles em busca de confirmação. O escritor tirou de bolso um pequeno controle remoto e o apontou para o portão, que se abriu lentamente, na vertical, com um rangido. O vento engolfou-se no antro do monstro e rodopiou, carregando consigo um cheiro terrível de terra calcinada, enxofre e urina. Reunindo todas as forças que lhe restavam, Matilde avançou na direção daquele abismo por um último confronto. Ela destravou a espingarda e apertou-a de encontro ao corpo. O vento lhe fustigava o rosto, mas seu frescor lhe fazia bem. Ela esperou um bom tempo, e um som metálico se misturou ao sopro do mistral. A toca do Cucedra estava mergulhada na escuridão. O som de corrente se intensificou e o demônio surgiu das trevas. Alexandre Verneiel não tinha mais uma forma humana. Sua pele estava lívida, seca e marmorizada como a de um réptil. Seus cabelos brancos formavam uma juba assustadora. Suas unhas pareciam garras e seu rosto violáceo, coberto de pústulas. Tinha 2 fendas, 2 olhos desvairados e alucinados. Matilde sentiu que perdia o chão diante do monstro que seu pai se tornara. E em poucos segundos ela voltou a ser a garotinha assustada com medo do lobo mau e do bicho-papão. Engoliu em seco. Quando abaixou a arma, uma brecha no céu fez brilhar as gravuras que decoravam o cano. Um Cucedra triunfante de olhos prateados, abrindo asas gigantescas. Seu corpo começou a tremer, e ela se agarrou à coronha. Mas... Matilde, estou com medo. Uma voz que veio na infância. Uma velha lembrança perdida em algum lugar de sua mente. Verão de 1996. A Baía dos Pinheiros. A poucos quilômetros dali. O vento morno, a sombra das coníferas, o cheiro inebriante dos eucaliptos, a gargalhada de Theo. Ele tem 7 anos. Ele sobe sozinho no primeiro patamar da Punta del Lago, a pequena ilha rochosa que se eleva na frente da praia. Mas não tem certeza de ter coragem para mergulhar. Alguns metros abaixo, Matilde nada na água turquesa. Com a cabeça levantada na direção do pico rochoso, ela grita para encorajá-lo. Pule, Theo, você consegue. Como o irmão ainda hesita, ela balança os braços em sua direção e com toda a convicção de que é capaz, grita. Confie em mim. As palavras mágicas, que não devem ser pronunciadas com leviandade, que fazem com que, de repente, os olhos de Theo brilhem e ele começasse a sorrir. Ele pega o impulso, corre e se atira no mar. A imagem se fixa com ele ainda no ar, como um pirata numa abordagem. É um momento leve, feliz, mas que já carrega sua própria nostalgia. Um momento a salvo de tudo o que a vida se tornara mais tarde.
se tornará mais tarde. Peso, tristeza e dor. A lembrança se turvou e acabou se dissolvendo em lágrimas. Matilde enxugou a bochecha e avançou na direção do dragão. O demônio que estremecia diante dos seus olhos não tinha mais nada de maléfico ou ameaçador. Era um espasmo hediondo de asas quebradas que se arrastava no chão de pedra como um farrapo raquítico, uma quimera ofuscada pela luz do dia. O mistral se enfurecia. Matilde não temia mais. Ela engatilhou a espingarda. O fantasma de Tel murmurou em seu ouvido. Confie em mim. Não chovia mais. O vento empurrava as nuvens. Ouviu-se um tiro. Um estalido seco e breve que ecoou no céu, sem cor. E aqui, então, a gente conclui o capítulo 14, que é o último capítulo, né, aqui da história. E, gente, vamos lá. Conclusão aqui, né, da narrativa. A gente tem mais um plot, né, pra fechar com chave de ouro, o último plot aqui da história, que foi essa armação do Alexandre pegar outra pessoa pra se passar por ele, né, mas o nosso protagonista aqui, o Nathan, ele foi lá e conseguiu se vingar, como ele gostaria, né, e manteve todos esses anos o Alexandre preso ali na casa dele. Por isso que ele ficava tão recluso, por isso que ele não queria chegar ninguém perto, né, chegar perto dele e tal. E, cara, assim, vou falar que eu gostei bastante dessa conclusão, dessa finalização aqui. Mas ainda fico #desapontada, #chateada pelo fato do autor aqui, do Guilherme Musso, ter matado o Rafael. Porque eu acho, na minha opinião, não sei vocês, mas não, pra mim, o Rafael não tinha que ter morrido. Não precisava, sabe? Eu acho. Só que também, se a gente for passar por outro lado, né, agora, refletindo um pouco, mesmo que eu ainda não concorde com a morte do Rafael, mas eu fico tentando encontrar uma maneira de o Rafael entrar aqui nesse rolo todo, porque a gente viu que após o acontecimento, né, o acidente do Rafael e do Aldberg, né, o avô da Matilde, e eles terem morrido, focou muito em Nathan e Matilde. Então, vamos supor, ele conseguisse escapar e fosse até a casa do Nathan para alertá-lo que a Matilde estava lá indo lá, não iria ter o mesmo peso, entendeu? Tipo, então, por um lado, eu até compreendo aqui o escritor ter matado o Rafael, né? Mas, mesmo achando que não precisava, ele podia ter dado um outro jeito. Mas, enfim, gente, a escrita aqui do Guilherme eu gostei bastante, eu achei Guilherme, né? Não sei como fala esse nome, francês. Mas eu gostei bastante, no geral, assim. Eu vou dar 4,5 estrelas, não vou chegar a dar 5 não, porque realmente eu fiquei com essa pontinha de decepção aí por ele ter matado o Rafael, que eu acho que daria pra, de algum jeito, entendeu? Colocar o Rafael. Mas assim, ainda tem a leitura do epílogo, amanhã então eu volto com a leitura do epílogo. Eu conto com você amanhã, hein, gente? Eu quero saber o que vocês acharam dessa história, do desafio literário aqui do mês de março. Se vocês curtiram, se vocês acharam que foi uma história que valeu a pena, né, acompanhar. Eu gostei bastante, eu fiquei bem chocada com todos os plots que a gente teve, todas as viravoltas que aconteceram. E a Matilde, por sua vez, ela um plot total na vida, que foi ter acreditado numa coisa, obviamente, numa coisa, e descobrir que o pai era um monstro, né, que fazia coisas absurdas. E ela mesmo ter tido a coragem de fazer o que fez aqui, né. Não tá explícito, mas tá nas entrelinhas, então a gente vê que ela tem coragem de acabar de vez com aquilo, né? E o Nathan, por sua vez, que podia ter feito, falou aqui, né, que não seria muito simples, muito fácil, ele queria que ele sofresse, né? Então ficou anos lá preso, e a própria Matilde, né, narra aqui que, né, a gente vê aqui a narração de que ele tá, né, cabelo branco, nem parece a mesma pessoa e tal. Então, gente, gostei bastante da maneira com que foi concluída a história. E amanhã eu volto, então, com a leitura do epílogo, tá? Eu conto com você amanhã
a leitura do epílogo. E não se esquece que já tá rolando enquete para os próximos, tá bom? Para o próximo desafio literário. Então você tem 3 opções aí de livros e você pode escolher aí e me ajudar, tá bom? Um beijo muito especial. Amanhã a gente fala mais um pouquinho do livro, depois da leitura do epílogo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, gente. Tchau!